Boa noite, nós estamos aqui iniciando mais uma entrevista. Dessa vez temos a honra de receber o prefeito Reni Pereira. É o H. Lucas Entrevista e vamos começar aqui perguntando ao prefeito, 8 meses de governo, prefeito Reni Pereira. Vamos fazer aqui um breve balanço do que é a sua pessoa. O senhor com 32 anos elegeu-se para a Assembleia, foi lá para a Assembleia com 14 mil e poucos votos no vácuo do Ratinho. Ficou lá o seu mandato de 4 anos, saiu depois para a reeleição, pulou para mais de 50 mil votos, se eu não estou enganado, e no terceiro mandato fez 55, quer dizer, o senhor foi crescendo. E agora sagrou-se em 2 disputas para a Prefeitura de Foz, sagrou-se vencedor, assumiu em janeiro. É isso? É isso. Muito bem. É isso. O senhor disputou, resumidamente é isso. O senhor então disputou 4 eleições, o senhor disputou 5 eleições e ganhou 4. Isso. 2 vezes para prefeito e 3 para deputado. E 3 para deputado. Reni, quando o senhor sentou ali no seu gabinete, ali do Palácio das Cataratas, que o senhor tomou posse no dia 1º, que o senhor sentou naquela cadeira, aquela cadeira pesa? Pesa porque você tem a responsabilidade de não apenas realizar a expectativa daqueles compromissos que você tinha na campanha, mas também, no caso, de manter a máquina funcionando. E da maneira com que nós recebemos a prefeitura, infelizmente, parecia que tudo tinha sido planejado para implodir no dia 2 de janeiro. Então, o salário atrasado do mês de dezembro, e eu estou falando de 18 milhões de reais, então os servidores não recebendo no mês, então imagina o clima para trabalhando. Uma confissão de dívida com o Hospital Municipal na ordem de 11 milhões, retroativo a janeiro de 2012. 3 meses sem pagar o lixo. O Hospital Costa Cavalcante também, praticamente 3 meses sem pagar. Então, uma série de serviços de natureza continuada atrasados, montando aí em restos a pagar, que a lei obriga que toda vez que você deixa restos a pagar, você tem que deixar o dinheiro em caixa, que é justamente para não ter essa surpresa. O gestor que entra, já imaginou se não existisse uma lei de responsabilidade fiscal que falasse, olha, você só pode gastar aquilo que você tem capacidade de pagar. Se você deixar alguma dívida, você é obrigado a deixar dinheiro em caixa. É isso que diz a lei de responsabilidade fiscal. E em resto a pagar aí nós tivemos mais de 100 milhões de dívidas vencidas sem dinheiro em caixa. Então você imagina você assumir uma prefeitura, você ter que empurrar com a barriga, algumas coisas ainda estamos empurrando, e ao final de 8 meses fizemos muito milagre, porque dos mais de 100 milhões já pagamos aproximadamente 57 milhões de dívidas do exercício passado com recursos desse ano. Quer dizer, que, em outras palavras, que as finanças da Fazenda Municipal, elas hoje estão controladas? Não estão. Hoje, por exemplo, se eu te falasse eu tenho dinheiro para pagar o 13º, eu estaria mentindo. Porque o provisionamento do 13º, nós acabamos diluindo em outros compromissos que não eram desse exercício, mas para evitar aí um mal maior, até a interrupção de alguns serviços, como de natureza médico-hospitalar, em relação a alguns fornecedores de serviço, nós acabamos então não provisionando. Mas nós estamos correndo atrás para fazer com que haja esse pagamento em dia ainda esse ano. Agora isso tudo tem um preço, né? Porque o equilíbrio das contas, nós temos um limite de gastar com despesa de pessoal, esse já comprometemos. Está em que teto? Hoje nós estamos exatamente 50. no limite, não, mais de 50, quase 52%, já estamos realmente... O limite é 52. 53, senão você ainda... Está no limite. Está no limite. O senhor, quando em campanha, eu me lembro que o senhor disse alguma coisa sobre cargos comissionados, o senhor deu uma modificada nas nomenclaturas e reduziu, Reni, o que o senhor encontrou lá para o seu mandato agora, o senhor conseguiu reduzir o número de cargos comissionados? Nós reduzimos dezenas de cargos comissionados e fizemos uma legislação criando o cargo comissionado de natureza de assessoramento, Sim. Que é para isso que serve. A grande confusão que existia era que algumas pessoas entendem que o cargo comissionado ele tem que concorrer com aquele que você tem o mesmo funcionário concursado na prefeitura. E aí nós, até para evitar essa ilegalidade, nós colocamos os cargos comissionados de natureza de assessoramento e diminuímos aí quase uma centena de cargos comissionados. Muito bem, vamos voltar um pouquinho lá no período eleitoral.
O senhor, quando se lançou candidato, o senhor disputou com o Paulo McDonald, não é? Que teve lá o candidato o candidato do Paulo McDonald, Chico Brasileiro, com o senhor. E teve lá, desde que iniciou o processo eleitoral, segundo as pesquisas, o senhor saiu na frente. Todas as pesquisas importantes deu o senhor na frente. De repente, algumas horas do pleito, que seria num domingo, o Ibope soltou aquela pesquisa que ficou marcada na história do Paraná. Aquela pesquisa que foi divulgada no sábado, portanto algumas horas antes da eleição do domingo, que deu o Chico Brasileiro na frente do senhor lá, quase 8 pontos, me parece que 7,5 pontos. Como é que o senhor assimilou aquilo? Porque o senhor saiu na frente em todas as pesquisas, se eu estiver enganado, o senhor me corrija. E de repente, a última pesquisa, né, dá o senhor para trás, ele teria ultrapassado o senhor. E apareceu aquilo no sábado, as pessoas ficaram realmente assombradas. Como é que virou? É a virada. E tanto é que do outro lado comemorou-se muito e chegou no domingo, o senhor estava efetivamente na frente, ganhou as eleições e aí desse episódio nasceu até uma CPI na Assembleia. Eu quero que o senhor nos fale disso, o que o senhor sentiu naquilo, como é que o senhor dormiu de sábado para domingo e como é que está a CPI na Assembleia. Por favor. Olha, primeiro que eu dormi tranquilo até porque nós fizemos uma campanha pautada em propostas, eu tinha confiança no que eu ouvia da população e infelizmente algumas pessoas que acham que podem comprar tudo tentaram comprar até a eleição através do Ibope. E isso é uma questão que foi investigada pela CPI, está num processo judicial, até porque a responsabilidade tem que ser apurada. Não apenas do Ibope, que alegou que não sabia o que fizeram aqui em Foz do Iguaçu, porque terceirizou, mas de graça não foi. Ninguém comete um erro daqueles fora de qualquer margem de erro. E aquilo foi um crime, na verdade, um crime, porque nós percebemos e sabemos que muita gente, aproximadamente aí 20 a 30%, decide o voto no dia da eleição com base nas pesquisas. E uma pesquisa que diz que um candidato já está eleito, como foi o caso aqui em Foz do Iguaçu, certamente influenciou muito o resultado da eleição. E aí nós realmente dormi tranquilo, porque tinha certeza. E eu não sei, no dia da eleição eu saí de manhã, até algo que até hoje eu custo a entender o que aconteceu. Eu voto num colégio perto de casa, cheguei para votar rigorosamente 8 horas. E aí veio toda a imprensa, principalmente a imprensa daqui, que era uma imprensa que tinha algumas vinculações políticas e não era comigo. Como é que eu via o resultado de eleição já definida, a pesquisa Ibope dizendo que tinha virado. E eu, sem pestanejar, eu afirmei, uma coisa eu tenho certeza, essa eleição não se decide dentro da margem de erro, como de fato não se decidiu. A margem de erro era de 3%, deu 10, quase 10% a diferença. Então é algo assim que veio do fundo do coração, a iluminação divina, que antes de começar a abertura eu já dizia que a eleição não seria decidida dentro da margem de erro, porque o resultado do Ibope, na verdade, ele já praticamente escapava da margem de erro, né? Já estava dando a vitória certa do meu adversário. Mas isso passou, nós temos um processo judicial que está andando para apurar a responsabilidade, assim como outras responsabilidades de alguns crimes de natureza eleitoral que ocorreram durante o processo, que nós não estamos divulgando porque não interessa, interessa a Justiça Eleitoral. Agora posso dizer, estão ocorrendo audiências, tem vários processos andando e nenhum é contra mim. Muito bem. O senhor, vamos falar um pouquinho de um momento importante que aconteceu, significativo, eu diria, importante não, significativo, que deixou a cidade apreensiva, foi aquela mudança de modelo do Hospital Municipal. A OS, que estava lá desde 2007, foi embora, bateu asas e voou, como eu chamo, porque até por causa de uma decisão da Justiça do Trabalho, eles foram embora e foi implantado na sua gestão aqui a Fundação de Saúde, que hoje gera lá o hospital. Aqueles momentos, Reni, foram preocupantes, porque afinal mexia com saúde, com vidas humanas. Naquele momento, aquele momento da transição em si, alguns médicos acostumados a receber salários altos e que ameaçaram cruzar os braços. Como é que o senhor encarou aquilo e administrou aquilo? Olha, na verdade foi preocupante, foi um momento muito apreensivo, aquelas quase 48 horas em que o hospital ficou fechado.
ninguém ficou sem atendimento, apesar de alguns veículos de comunicação linkarem algumas matérias de 2, 3 meses atrás com o fato do hospital. Dava a impressão que tinha fila de gente esperando atendimento. Houve aí uma retaguarda do Hospital Cataratas dos Costa Cavalcante, juntamente com as UPAs. Ninguém ficou sem atendimento nessas 24 horas. E foi um momento muito apreensivo, em que nós não podíamos determinar uma solução, porque não dependia apenas da gente, dependia da vontade ou não da equipe médica de aceitar aquele modelo, que foi o único modelo que nós conseguimos desenhar dentro de um critério de legalidade. A mim não compete dizer se é ou não é legal. Agora, quando eu assumi, muita gente diz, por que não brigou com o Ministério Público? Eu não briguei porque era uma briga já derrotada pelo município. Ou seja, quando eu assumi, já tinha uma sentença em que o município tinha perdido, e a multa era de 7 milhões ao dia, não é ao mês, 7 milhões ao dia se mantivesse aquele modelo de contratação e de gestão do hospital. Então é lógico, se fosse um processo que está começando do novo, eu certamente iria brigar até o fim, mas aquele fim em relação a esse modelo já tinha acontecido anteriormente. Já tinha acontecido anteriormente. Então, esse modelo que foi construído aqui em Foz do Iguaçu, inclusive nós estamos agora melhorando ele, nos próximos dias deve sair uma alteração da lei. Com certeza, eu já recebi uma ligação de Ponta Grossa que o prefeito está querendo implantar o mesmo modelo lá em Ponta Grossa. Quer dizer, é um modelo que ele permite a flexibilidade no repasse de recursos, porque aqui é um hospital municipal que tinha uma característica regional. Tanto é que está dando certo que já está vindo recursos tanto da União, aumentou o repasse, quanto também do Estado. E eu estive conversando recentemente, antes mesmo de ir na posse do presidente do Paraguai, estive na sua residência. Existe a possibilidade até do governo paraguaio, porque esse modelo é um modelo aberto. É um modelo de gestão aberto que não permite. Agora, o modelo anterior, o que era? A gestão do hospital é da prefeitura. Então, ou a prefeitura faz concurso e gere o hospital, faça um concurso para administrador hospitalar, para médico, para todo mundo, ou então ela fazia o que fez antes, contratou a ProSaúde, terceirizou a administração. Isso que foi condenado. Só que o que acontece? Eu não posso pedir dinheiro no Paraguai, não posso pedir dinheiro porque o hospital é meu. Sim. Hoje não, é uma fundação hospitalar que presta serviço, vende serviço para o município de Foz do Iguaçu e já está canalizando outras fontes de recursos. Então, é o primeiro passo, e o objetivo realmente é fazer com que esse hospital se torne regional ou até mesmo nacional, no caso da implantação do curso de medicina pela Unila. Só para acrescentar, ontem esteve sentado aqui onde o senhor está, o promotor do Patrimônio Público, que fiscaliza as fundações. Aí eu toquei no assunto e ele disse que até o momento não recebeu nenhuma queixa, que está aparentemente andando bem. Melhor assim. Ô, prefeito, como é que está a sua relação com o Legislativo? O senhor está nadando de braçada, porque o senhor consegue aprovar tudo lá. O senhor não tem problema com os vereadores, o senhor tem uma bancada forte ali, como é que está? Olha, na verdade... O senhor perdeu o líder esse dia, né? Não, voltou. Ah, ele repensou, voltou? Na verdade, o que acontece? A Câmara de Vereadores, o que nós encaminhamos para lá, tudo foi justificado. Então, a única matéria mais polêmica então, que nós mandamos para lá foi a questão do cemitério. Sim. Eu tive uma reunião lá com todos, inclusive com o vereador da oposição, e expliquei para eles a gravidade, que era uma das bombas que tiveram tempo para corrigir, mas fatalmente estouraria se nós não fizéssemos aquela alteração. Então eu procuro demonstrar para eles a necessidade de tudo isso. E até agora, todos os projetos que nós mandamos, e vai continuar sendo assim, nós justificamos a necessidade dos projetos para a cidade. Então, tem sido aprovado. Agora, os vereadores, até por eu ter sido deputado, eles têm também nos cobrado algumas questões. Eu tenho, de uma maneira democrática, participado com eles também algumas conquistas do governo, já que o legislador, a rigor, ele não faz, ele não executa, isso é o executivo. Mas nós temos compartilhado também algumas questões com os vereadores, até porque nós sabemos que muitos deles têm uma base consolidada, então tem vários projetos que estão em andamento que com certeza nós vamos valorizar os vereadores na hora da conclusão, desde saneamento, pavimentação, postos de saúde novos que nós vamos iniciar agora a licitação. Então nós temos compartilhado com eles também a questão do mérito da execução de algumas obras. Muito bem, agora nós vamos fazer um breve intervalo e vamos falar na sequência de uma coisa que está preocupando o senhor e as pessoas que
da cidade, que é a questão da dengue, né? Parece que é uma herança macabra que veio da administração anterior, que inventou aí um negócio de spray, de borrifar e tal, e agora está na iminência aí de enfrentar uma epidemia. Vamos um pequeno break aqui. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico. Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil. No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação. A Polícia Federal não vai cruzar os braços. Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais. É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco e clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país. Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros. Brasil, país rico. A tiny planet with the perfect climate to support life is warming. Doing nothing is not an option. Long ago, before the first human was born, before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind. And she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Voltamos aqui conversar com o prefeito Reni Pereira. Reni, uma coisa que nós temos observado aí, que o senhor tem inclusive feito reuniões constantes com os seus auxiliares, é a questão da dengue, né? Está preocupante no município? Tá preocupante. Que pé que está? Na verdade, nós estamos em uma epidemia. E estamos numa epidemia porque, desde o período de combate à dengue, as ações de um ano refletem no outro. O ano, a época de começar a combater começa em agosto. E o ano passado algumas ações não foram feitas de combate à dengue. A rigor não foi feito quase nada, principalmente depois da eleição. E aí isso redundou numa infestação, numa epidemia, quase 3 mil casos de dengue, até o mês de agosto desse ano. E não bastasse isso, a postura de ovos em toda a cidade, não tem nenhuma região. Então nós estamos com uma cidade minada de pontos de
ovos postados pelos mosquitos da dengue no ano anterior, e o ovo demora até 400 dias para eclodir. Havendo a condição de temperatura e a água, ele volta a eclodir. Mesmo que quando foi postado pela fêmea, existia água e depois a água evaporou ou eventualmente drenou, o ovo continua lá, grudado, e quando tiver água novamente, ele vira larva, havendo temperatura, ele vai... É uma bomba relógio. É uma bomba relógio, e essa é a pior delas. Por quê? Que há a circulação da dengue tipo 4, que é a hemorrágica. Sim. E aproximadamente 60% da população de Foz ou teve e nem sequer sabe que teve dengue, ou já tiveram a dengue manifesta através dos outros tipos de sorotipo. E a possibilidade dessa dengue hemorrágica, então, pegar, nós temos um potencial aí de praticamente a metade da população que é suscetível a isso. Então, nós estamos antecipando, é o primeiro município do Brasil a entrar com essas ações para tentar minimizar os efeitos da epidemia. Não tem como dizer, não vai acontecer uma epidemia em Foz, vai porque o efeito que nós vamos coletar esse ano, de outubro até lá por março, é reflexo do ano passado. As ações que nós vamos fazer esse ano terão um reflexo no final de 2015, no final de 2014 e início de 2015. Então realmente é uma questão que nos preocupa muito, nós já declaramos estado de atenção, fomos ao Ministério da Saúde, até porque nós estamos sob uma notificação, que fomos notificados justamente por algumas ações do município no passado e omissões que é a não contratação de agente em número como preconiza o Ministério da Saúde, e aquela ação em relação à distribuição do inseticida que não foi autorizado segundo o Ministério da Saúde. Mas essa questão está sendo respondida pela parte jurídica, e o que nos interessa agora é focar a atenção nessa mobilização para minimizar os efeitos dessa epidemia. Para finalizar, um dos grandes problemas do município de Foz do Iguaçu é a moradia das famílias de baixa renda. Nós sabemos disso. Foz do Iguaçu tem mais de 100 favelas. Ao longo dos anos proliferou, o senhor sabe disso. Todo lugar que a gente anda tem uma favela. Enquanto nós estamos conversando aqui, pode ser que está nascendo uma favela em algum lugar da cidade. Muitas famílias sem moradia. O prefeito anterior ufanou-se na campanha, eu não esqueço, ele disse que no primeiro ano do meu governo eu vou fazer 5.000 casas. Ficou 8 anos, fez 2.000. O senhor pretende fazer diferente? O senhor tem uma política habitacional voltada para essa gente, de casas populares? Olha, fazer diferente não, eu pretendo fazer casas. Quantas, por exemplo? Sem vaidade. Olha, quantos como for possível. Eu acredito que os projetos que nós estamos desenhando, inclusive alguns de natureza eminentemente popular, de forma cooperativa, dá para chegar aí acima de 3 até arriscar o número de 5.000. Agora nós precisamos, como valorizou muito as áreas, as empresas têm dificuldade hoje de adquirir área, porque as áreas estão muito valorizadas em Foz do Iguaçu. Então tem algumas áreas e aquela velha especulação. E infelizmente, terras disponíveis em Foz do Iguaçu está na mão de 4, 5. São os especuladores? Não, algumas pessoas que são detentores das maioria das áreas. Então, as pessoas que têm então uma dificuldade de você achar área, mas eu posso te dizer o seguinte, nós temos prospectados até o ano que vem aproximadamente 2.500 casas. Muito bom. Né? Se levar em conta, então, o déficit esse ritmo daria para chegar em 5.000. Perfeito, segundo as pesquisas, o déficit habitacional de Foz gira em torno de 7.000, 7.500 unidades, não é isso? É isso, mas aí, muita gente já foi embora, outros vieram, mas o déficit gira. A relação com o governo do estado vai bem, com o Beto Richa? Vai bem, o diálogo está bom com a Itaipu, com o governo do estado. O senhor não vai brigar com o Beto, não? Não, até mesmo, eu posso brigar, o Reni pode brigar, mas o prefeito nunca, né? Porque não está em jogo a minha vontade. E o Beto já demonstrou... o interesse da cidade. Sem dúvida. Eu queria agradecer ao senhor, eu sei que o senhor está corrido, vai sair daqui para um evento, viu? Eu agradeço ao senhor ter aceitado o convite e naturalmente ao longo do tempo o senhor virá mais vezes aqui para que nós possamos contar para a cidade o que o senhor está fazendo. Eu desejo sucesso na sua carreira, né? E o senhor tem aí alguns minutos para suas considerações finais, o Reni Pereira. Olha, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu quero dizer o seguinte, que o nosso compromisso é com um plano de governo que nós vamos cumprir à risca, e essa maneira nossa de administrar através do diálogo com o governo do estado, com o governo federal, com o Itaipu, só traz dividendos para a cidade.
Infelizmente, algumas pessoas, até ligadas a nós também, não é só do outro lado, tem um estilo diferente de fazer política. E a hora que esse estilo der certo, eu posso me dobrar, mas até hoje eu não vi resultados concretos na beligerância e principalmente em você colocar a tua vontade pessoal acima do interesse da coletividade. Então nós acreditamos que conforme assumimos no dia 2 de fevereiro e falamos, esse ano nós vamos consertar a casa, bastante coisa estamos arrumando. É difícil quando você costura um convênio e chega lá na hora, tem uma certidão negativa de 10 anos atrás de uma pendência do município. Então, o município hoje não tem condições de fazer os investimentos com recursos próprios. Precisa de convênios, precisa de recursos extras. E todos esses recursos dependem do saneamento da questão financeira, contábil do município. E, infelizmente, parece uma represa. Uma hora que você tampa um buraco, sai outro aqui. E nós estamos fazendo todo um esforço para regularizar isso. Não tem sido fácil, até porque você não pode fazer em um ano o que deixou de ser feito aí em décadas. Muito bem, esse foi o prefeito Reni Pereira, eu sou Hélio Eduardo Lucas, agradecemos a todos. Amanhã estaremos de volta às 18h30. Obrigado a todos.